Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Michele Brandão, educadora parental, consultora em criação consciente, mãe e mestre em história social. Já há alguns anos eu venho estudando as relações sociais em suas várias instâncias, mas com a maternidade eu pude voltar o meu olhar para esse microcosmo social chamado família e as relações que acontecem aí principalmente entre pais e filhos. Uma reflexão que eu quero trazer hoje é a respeito de como essas relações se dão. Muita coisa mudou e é preciso que a gente volte o nosso olhar para essas transformações e perceba que a forma de educar também mudou e que é necessário que mais que regras, imposições, a gente trabalhe com a negociação com a criança, sendo limite para ela, mas um limite firme e também gentil, amoroso, capaz de acolher essa criança. Todas essas relações, desde muito tempo, elas acontecem de um lugar que sempre há aquele quem manda e aquele quem obedece. São relações extremamente verticalizadas, relações de poder, em que um agente submete o outro através do medo, da força, de algo que intimide. Quando a gente volta o nosso olhar um pouquinho para trás e observa essas relações lá no início da industrialização, a gente percebe que há um homem nessa família que dita as regras, cuja mulher obedece, e esse homem, ele atua de forma autoritária ali no núcleo familiar dele, e em contrapartida ele é submetido no trabalho. O seu patrão o submete também através do uso da violência, Não precisa ser uma violência necessariamente física, mas uma violência emocional que coloca em xeque o trabalho dele. Ele acaba replicando isso nas suas relações familiares. As crianças, por sua vez, observam que essa mãe é submetida ao pai, que o pai domina aquela relação familiar, e a partir do momento que esse homem ele começa a perder as rédeas dessa família, que ele já não manda nesse núcleo familiar, não só o pai, mas também a mãe acaba perdendo as rédeas sobre essas crianças. As crianças, elas deixam de ter um modelo de submissão para seguir. Isso é construindo pouco a pouco, com desenvolvimento social, com desenvolvimento cultural, com a emergência da mulher no mundo do trabalho, com a emergência das leis trabalhistas, com a emergência dos direitos humanos. E pouco a pouco essa criança que tinha exemplos de submissão dentro de casa e que também, lado a lado a isso, tinham obrigações dentro dessa dinâmica familiar. Ou elas trabalhavam, ou elas contribuíam de alguma forma para que aquela dinâmica ocorresse, efetivamente desde muito novas. Elas tinham obrigações ali dentro daquela casa. Os mais velhos cuidavam dos mais novos e, inclusive, trabalhavam fora para ajudar na renda familiar. Pouco a pouco, essas crianças foram perdendo a sua responsabilidade dentro dessas casas. E perdendo, tendo limitadas as suas responsabilidades, elas foram perdendo também a sua motivação e sua atitude responsável. É muito importante a gente entender que crianças, elas precisam de motivação. As crianças, elas precisam de confiança. Precisam, para desenvolver o seu locus interno de responsabilidade, de força de vontade, elas precisam se sentir necessárias e importantes. Na medida que ela perde as suas responsabilidades, na medida que ela perde, que ela vai tendo limitada a sua capacidade de ação ali dentro daquele núcleo familiar, ela perde também o seu senso de pertença e o seu senso de importância. O que a gente percebe que hoje as crianças, elas recebem tudo muito na mão, tudo muito pronto, elas não têm responsabilidades definidas dentro de casa, a maioria delas, Elas não se sentem importantes para esse núcleo familiar. E todo esse conjunto de questões, eles influenciam diretamente na forma como essa criança responde ao seu meio.
né? Não adianta a gente querer que as crianças de hoje sejam como as crianças de antigamente. Não dá para educar baseada no medo, baseado na intimidação, na punição física ou emocional. As crianças, além delas terem perdido esse modelo de submissão, elas têm outras demandas emocionais. A sociedade também mudou, elas demandam dessa criança de maneira diferente. E o que a gente precisa fazer é adequar a nossa educação à maneira como essa sociedade desenvolveu, né? E como essa criança se tornou um agente diferente dentro desse meio. Então, quando a gente percebe todas essas transformações socioculturais, a gente toma consciência de quão é necessário adequarmos a nossa educação para que sejamos limite seguro para essa criança e ao mesmo tempo tenhamos a oportunidade de desenvolvê-las do ponto de vista socioemocional, né? Ajudando essa criança a desenvolver habilidades de vida e habilidades emocionais. Diante de todas essas transformações, não significa que não há nada para fazer, né? Uma readequação no modelo de educação é muito importante. Quando voltamos o olhar para essa criança, entendemos ela como um agente, como alguém que é digno de respeito, a gente passa a tratá-la de uma maneira diferente, né? E as respostas que essa criança vai nos dar, a nossa educação também vai ser diferente. A gente não precisa submetê-las nem pelo medo, nem pelo autoritarismo, muito menos pelo castigo físico ou emocional. Através de negociações e de um direcionamento, de uma conduta firme e gentil, nós temos bons resultados. Nós somos capazes de criar indivíduos autônomos, emocionalmente saudáveis e capazes de lidar com as emoções e resolver todos os problemas, né, que lhes são colocados ao longo da sua vida. Essa forma de educar é uma maneira respeitosa em que se leva em consideração as necessidades dessa criança e também as necessidades do adulto. Não se trata de abrir mão daquilo que a gente acredita que é o melhor, da nossa autoridade enquanto pais, mas significa abrir mão de ser autoritário, impondo a autoridade. Como um historiador, eu posso lhe dizer com certeza que a autoridade ela não é tomada, ela é consentida. E essa autoridade ela é consentida na medida que você se torna um modelo, né, a ser seguido. Que há ali em relação a você sentimentos que não são de medo, que não são de submissão, mas que estão direcionados pelo respeito e pela admiração. A gente sabe, né, que todas as relações sociais elas são baseadas na negociação. É impossível a gente obter respeitosamente algum resultado através de algo que não seja negociação. Porque quando a gente impõe, a gente submete, o outro pode até fazer o que a gente quer, mas por quais motivos que ele está fazendo, né? E na oportunidade que você não estiver por perto, será que ele vai fazer? Então, essa forma de educar respeitosa, ela leva em consideração 3 pilares muito importantes. Ela leva em conta o sentir, o pensar e o agir. O que você sente em relação ao outro, o que você pensa em relação ao que o outro está fazendo e o que você decide realizar a partir de tudo isso que movimentou dentro de você. Quando a gente olha para o nosso filho como indivíduos que ainda estão em desenvolvimento, sem maturidade emocional ou mesmo cerebral, a gente vê todas as oportunidades que os desafios que eles nos propõem no dia a dia nos dão de educá-lo, de ser margem para essa criança e de ensiná-lo a lidar com as emoções e reconhecê-las. Na medida que eu saio desse lugar de autoritário ou de permissivo, eu sou capaz de olhar para o meu filho como um ser ainda imaturo. E aí eu percebo a minha potência enquanto pai de direcionar essa vida que acabou de chegar aqui. O meu convite é para que você olhe para o seu filho com esse novo olhar e para os desafios que ele te coloca no dia a dia como oportunidades de crescimento individual para você e também para o seu filho. Porque na medida que você o educa, você também está se educando.